Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal de Engenharia da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar a resolução do livro texto Moisés no Sensvaga, curso de Física Básica, volume 2. Vamos falar sobre dinâmica de fluidos, resolver a questão 4 do capítulo 2. Então a questão deste problema diz o seguinte, tá? Questão de número 4. Então diz aqui, ó, um tubo contendo ar comprimido a uma pressão de 1,25 atm tem um vazamento através de um pequeno orifício em sua parede lateral. Sabendo que a densidade do ar na atmosfera é de 1,3 kg por metro cúbico, calcule a velocidade de escapamento do ar através do orifício. Tá? Então você tem um tubo, né, um cilindro, onde você tem um gás lá dentro e tem um pequeno orifício, né? Ele está a uma pressão maior que a pressão externa, né, que é a pressão atmosférica, ele está com 1,25 atm e tem uma densidade. E aí, obviamente, devido à pressão aqui interna ser maior, o fluido, né, o gás, vai vazar, né, por esse pequeno orifício com uma certa velocidade V0. E aí, aqui fora tem uma densidade, né, do ar de 1,3 kg por metro cúbico. E aí ele pergunta qual é, né, essa velocidade de escape, de saída aqui. Bem, essa é uma questão bastante interessante, né? E você vai acompanhar que o resultado dela no Moisés, né, ele está errado, tá? E nós vamos justificar e esclarecer o porquê, perfeito? Então, foram dadas essas duas variáveis, né, a pressão, né, interna e a densidade externa do ar, perfeito? E aí nós vamos considerar, já que ele não fala que há variação de temperatura, vamos considerar, né, que essa temperatura seja constante. Então, durante essa passagem desse gás por esse orifício, a sua densidade não altera, né? A sua temperatura não altera. A temperatura de dentro é igual à temperatura de fora. Então, nós vamos considerar um fluido, né, tipo um gás ideal, né, que satisfaz as equações de um gás ideal, só que para o tipo de transformação chamada isotérmica, ou seja, quando a temperatura é constante. Então, nós sabemos que PV é nRT. Então, o volume é massa sobre densidade. E aí você pode passar a massa que está multiplicando para o outro lado, dividindo. E esse N aqui, né, vai ficar no denominador da massa. Então, massa sobre número de moles é chamado de massa molar. Então, você fica com P sobre densidade, bem aqui, ó. Fica RT dividido pela massa molar. Tudo isso aqui é uma constante, né? Constante dos gases ideais, temperatura, que eu estou considerando constante, e μ a massa molar. Então, tudo isso é uma constante, chamei de κtil. Então, P sobre ρ é κtil. Se você isolar o ρ, então fica 1 sobre κtil, P. 1 sobre κtil eu vou chamar de kappa. Então, o ρ é linear com a pressão. Então, aqui está a dependência, né, da densidade com a pressão. Então, quando você tem um gás do tipo compressível, né, esse ρ em geral depende, por exemplo, da pressão e da temperatura. Como nós consideramos um caso isotérmico, né, quando o gás passa de dentro para fora pelo orifício, não altera a sua temperatura, então a densidade é uma função somente da pressão. Ela é linear com a pressão. Então, você tem aqui densidade uma função da pressão. Então a pergunta então nós sabemos que no caso de um gás ideal, a densidade depende da pressão. E aqui, será que essa densidade depende da pressão? Então vamos ver, né? Então, qual é a condição para você garantir que um gás ele é compressível, né? Então, se um gás é compressível ou incompressível, o que significa? Compressivo significa dizer que a densidade muda com a temperatura, com a pressão. E incompressivo significa dizer que esse ρ é uma constante. Essa densidade do fluido é uma constante. Então, como é que você distingue um do outro? Então, de acordo com a literatura, para um gás ser considerado incompressível, a variação percentual da sua densidade em relação à densidade inicial tem que ser menor que 5%. Se você garantir que essa variação percentual de densidade for menor que 5%, então você está diante de um gás que é um fluido que é incompressível, né? Então, se for menor que 5%, é incompressível. Caso contrário, ele vai ser compressível.
Então vamos determinar para as nossas condições, né, quanto é que dá essa variação percentual da densidade. Então vamos ver. Então quando você vai analisar aqui, né, você sabe que P sobre ρ, né, aqui se você tem P sobre ρ, isso tudo é uma constante. Então se é uma constante é uma lei física. Então você sabe que se é constante, então P sobre ρ é uma constante, então P0 sobre ρ0 também é. Aí você isola o ρ. Você quer determinar a densidade de dentro do gás, né, preso dentro desse recipiente, desse tubo, desse cilindro. Quando você isola, você vai ficar P sobre P0 vezes ρ0. P é 1,25 atm, que eu chamei de P0, e P0 é P0. Corta, fica 1,25 vezes esse ρ0, que é 1,3 kg por metro cúbico. Quando você multiplica, o valor da densidade dentro do gás, dentro do recipiente, é 1,6 aproximadamente no SI. Agora você pode determinar a variação percentual, né? Então a variação percentual será delta ρ sobre ρ, né, vezes 100%, né? Faltou aqui 100%. Então você vai subtrair ρ menos ρ0. Então o ρ é 1,6 e o ρ0 é 1,3. E aí você faz a subtração e multiplica por 100. O resultado que você vai encontrar é positivo, ou seja, teve um aumento percentual. Tá? Se fosse negativo, era uma redução percentual. Então, um aumento percentual de 20%. Né? Então, veja, aqui você tem, né? Você tem aqui 20%, né? Então, é maior que 5%, que é a condição para que um gás, um fluido, seja incompressível. Então, aqui nós estamos diante, esse problema aqui é um problema que envolve um fluido compressível, tá? Perfeito? E aí, se você não lembra, né, mas eu vou alertá-los aqui, a equação de Bernoulli, né, dada no livro do Moisés, né, como colocada lá, né, P sobre ρ, V0 quadrado sobre 2 mais GZ, isso é uma constante, isso só é válido, essa equação de Bernoulli só é válida para um gás, para um fluido do tipo ideal. E o que é um fluido ideal? Que tenha um escoamento laminar ou estacionário, um escoamento irrotacional e um tipo de fluido invícido, sem forças viscosas, né? Densidade de força volumétrica, o rotacional de V é 0 e aqui o V, a velocidade, depende somente da posição. No caso mais geral, ele dependeria da posição e do tempo. E um fluido do tipo incompressível. Incompressível quer dizer que o ρ é constante. Então, a equação que foi utilizada, né, em algumas notas, né, na internet e que está descrita no Moisés, é um caso puramente ideal, completamente ideal, que são essas condições. E aqui nós vemos que esse problema, né, a variação percentual da densidade, ela gera um valor maior que 5%, no caso 20%. Então, não é essa equação que você deve utilizar para resolver esse problema. E aí nós já vimos em aulas anteriores aqui no canal, né, que é a chamada equação de Bernoulli isotérmica e adiabática, né, você pode conferir nos vídeos mais recentes aí do canal, que a equação não é essa. Qual é a equação que você deve utilizar? É essa aqui. A diferença é que em vez de 1 multiplicando aqui, você vai ter o log de P. Então essa equação é a equação válida para um fluido compressivo do tipo isotérmico, quando o ρ é proporcional à pressão. E aí você pode pegar e resolver o problema agora com essa equação e não mais com essa. Quando você resolve o problema, você iguala, né, esse cara tudo dentro do gás e tudo dentro e tudo fora do gás. Você iguala as coisas. Aqui você considera o nível de saída desse gás, o nível Z igual a Z0, e a velocidade de dentro é aproximadamente nula, tá? Então, quando você faz isso, você tem que esse termo aqui é zero, esse aqui anula esse, e P0 sobre ρ0 é P sobre ρ, né? Tá aqui, você pode usar essa relação aqui, ó, válida para um gás isotérmico. Perfeito, quando você faz isso, você isola V0, né? Depois de uma passada, você encontra que o valor de V0 é a raiz quadrada de 2 vezes pressão sobre densidade, log natural de P sobre P0. Aí você vai substituir os valores de P sobre ρ, P e P0. Tudo está aqui. Calcula e você vai encontrar um valor de velocidade de saída desse fluido, desse gás compressível por esse orifício, vai ser de 185 metros por segundo. O resultado do Moisés, né, ele mostra que deu 177.
uma diferença de 8 metros por segundo. Quando você multiplica por 3,6, né, que é a conversão de metro por segundo para quilômetros por hora, você vai ter um valor de quase 30 quilômetros por hora. Então, uma diferença muito grande, né, entre o resultado do Moisés e o resultado que nós encontramos aqui. Dimensionalmente, se você olhar aqui, está correta a dimensão para a velocidade, e nós utilizamos também a equação para um fluido do tipo compressível. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.